Bem-vindos ao Desperta Angola, emitido em Miami, no sul dos Estados Unidos. Eu sou Orlando Fonseca, vos falo como sempre desde a lindíssima cidade de Miami, aqui na Costa do Sol, no Atlântico Norte, nos Estados Unidos. Muito bom dia, boa noite, boa tarde, conforme for a hora, e para toda a audiência ali no mundo lusófono, especialmente em África, Ásia, América Latina, nomeadamente Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Brasil, Portugal, Timor-Leste, Macau, Goa, partes do Sri Lanka e para lá, onde queira, que os vídeos deste Teu Desperta Angola irão terminar a volta de todo o mundo. Por favor, vos agradeço para que não se esqueçam de subscrever e partilhar este vosso único canal, o único aqui no Ocidente, dedicado para a mudança da consciência angolanos com vista à reconciliação genuína entre todos os filhos e filhas de Angola, incluindo o agora nomeado Presidente da República, General João Manuel Gonçalves Lourenço. Se você nunca teve acesso a este grande show de notícias, te sugiro para que dê uma olhada no teu YouTube, este Teu Desperta Angola. Repito, por favor, subscrevam e partilham. Porque só aqui, e só será aqui, neste Teu Desperta Angola, onde você escutará novidades que nunca escutaria em nenhum outro canal digital por aí, incluindo análise do ponto de vista científico sobre o tema angolano. Eis aqui, entretanto, o ponto de vista deste Teu Desperta Angola. Por que razão os Estados Unidos da América avisaram João Lourenço na sua cara em Luanda de que a África não necessita de homens fortes, senão de instituições fortes? A organização do Tratado de Varsóvia, ou Tratado de Cooperação e Assistência Mútua, mais conhecido como o Pacto de Varsóvia, viria a ser uma aliança militar concebida e de cujo acordo foi assinado em Varsóvia, na Polônia, pela sucumbida União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e 7 outras repúblicas socialistas do bloco da Europa Central e Oriental, numa cerimônia que teria tido lugar em maio de 1955, a quando da Guerra Fria. Para efeito, o Pacto de Varsóvia se viria a constituir como sendo o complemento militar do Conselho para Assistência Econômica Mútua, COMECOM, que viria a ser a Organização Econômica Regional dos Estados Socialistas Europeus. O Pacto de Varsóvia foi criado na época como reação alternativa da integração da Alemanha Ocidental no Tratado da Organização do Atlântico Norte, a NATO, em 1955. Por conta dos acordos saídos das conferências de Londres e Paris, havidas lugar um ano antes ou em 1954. Logo, fizeram parte do Pacto de Varsóvia a República a União, melhor dito, das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a Bulgária, Checoslováquia, Alemanha Oriental, Hungria, Polônia, Romênia e Albânia, que entretanto este último se viria a retirar no ano de 1968. Para efeito, o Pacto de Varsóvia era dominado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas na época e visava fazer um equilíbrio entre os países socialistas e em relação à NATO dos países do mundo livre. Na sequência da perestroika levada a cabo pelo finado presidente Mikhail Gorbachev e que levaria à dissolução da União Soviética e que, sob efeito dominó, viria a provocar, melhor dito, as revoluções de 89 e que levariam à queda da chamada Cortina de Ferro em Berlim e com ela a reunificação da Alemanha ocorrida em 1990, que como consequência levaria o sossobrar do comunismo à volta do globo terrestre. Logo, aos 25 de fevereiro de 91, viria a ter lugar uma reunião dos ministros de Defesa e de Relações Exteriores dos 6 países restantes, que declararam o Pacto de Varsóvia dissolvido ou encerrado.
Em África, a República de Angola, nosso lindo país localizado no Sudoeste da África, os marxistas do MPLA, instalados em Luanda há quase meio século, de uma sanguinária ditadura inspirada pela doutrina do Pacto de Varsóvia, que o atual presidente de Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço, criado sob a doutrina do Pacto de Varsóvia, melhor dito, comunista na União Soviética. Para efeito, João Lourenço se transformou, entre aspas, como sendo o homem forte em Luanda, em lugar de consolidar o embrião da nossa democracia, deixado pelo finado engenheiro José Eduardo Santos. Contrariamente, João Lourenço mandou enterrar do que restava dos resquícios do referido desidrato no cemitério do Benfica, ali em Luanda, sem que, no mínimo, houvesse mandado deixar sobre a sepultura do embrião da nossa democracia em Angola, pelo menos uma cruz de capim, que fosse escrita com dizeres: aqui jaz o embrião da democracia de Angola. De resto, João Lourenço só infestou a Corte Suprema dos marxistas de Luanda, de juízes autênticos ladrões chefiados pelo ladrão dos ladrões, o brigadeiro Joel Leonardo, entre aspas, profissional do tráfico de sentenças dos arguidos do MPLA, pertencentes do outro lado da ilha do Santista, com a conivência do general João de Luanda, quando, na verdade, a prisão dos ativistas políticos, incluindo o jovem Nelson Moreira, mais conhecido por Nice Neutro, agora julgado 2 vezes pela mesma causa, ou por conta das autorizadas manifestações para a Constituição da República de Angola, para lá de João Lourenço ditar sentenças de Casuno, ali do Palácio dos Marimbondos do MPLA em Luanda, ao mesmo tempo que, para completar, João Lourenço continua a corromper juízes de Angola, incluindo Laurinda Prazeres Cardoso Monteiro, presidenta da Corte Constitucional das Gasosas das Casas de Luanda, que o diga a jovem ministra de Finanças de Angola, Vera Esperança dos Santos Daves de Souza, que entraria em colisão com a senhora ou com a juíza Laurinda Prazeres Cardoso Monteiro, quando gelou, melhor dito, de campeão de luta contra a corrupção, simplesmente viria resultar, melhor dito, numa montanha que pariu, ou afinal pariu um rato ali em Luanda, razão pela qual os Estados Unidos da América, através da recente visita a Luanda, o seu secretário de Defesa, Sr. Lloyd Austin, no seu discurso avisou ao ditador de Angola na sua cara em Luanda, de que a única superpotência da face da terra em Washington DC não deseja que os militares em África sejam presidentes, que, contrariamente, os Estados Unidos da América deseja não haver, melhor dito, homens fortes em África, senão instituições fortes, e que os militares devem servir para a defesa do povo e nunca instrumentos para matar os seus próprios povos. Logo, se alguém ainda tinha dúvidas sobre aquela que pode ser a iminente queda dos marxistas do Luanda ou do Pacto de Varsóvia, instalados em Angola há quase meio século, que, como consequência, e como se ainda fosse pouco, o MPLA costuma massacrar os povos de Angola para se manter a ferro e fogo no poder ali em Luanda. Logo, aí está o recado dado na cara do oligarca de Luanda, João Lourenço, para que nunca recorra ao grupo Wagner para se infernizar no poder ali em Luanda, quando similar passo em falso certamente deveria ou virá significar a mesma coisa como que a assinatura da sua própria certidão de óbito ali em Angola. Logo, o recado dado ou está dado aos marxistas de Luanda na sua própria cara, e espero que o MPLA e os do MPLA saibam ler com sabedoria os sinais dos tempos, se não quiserem lamentar as suas vidas um dia como hoje ali em Angola. Foi o ponto de vista deste teu Desperta Angola, desde a linda cidade de Miami, no sul dos Estados Unidos. E depois deste ponto de vista, eis aqui as notícias de Angola. Advogados angolanos pedem a suspensão do amigo de João Lourenço, brigadeiro Joel Leonardo, o ainda chefe da Corte Suprema dos marxistas de Luanda, acusado
de um mar de oceano de crimes em Luanda, incluindo tráfico de sentenças, associação criminosa, etc. O secretário de Estado de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, melhor dito, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, General Lloyd Austin, esteve esta semana brevemente em Luanda, falando para os marxistas da oligarquia dos comunistas de Luanda. Lloyd Austin afirmou que em África, os militares não devem ser presidentes, senão os civis que devem controlar os militares. Compatriotas, olha, na recente, história da Angola, nunca um secretário, ou se vocês quiserem, um chefe do Pentágono do governo federal dos Estados Unidos houvesse visitado Luanda, como fez, de repente, o secretário de Defesa do presidente Joe Biden, que se deslocou ao nosso país. Este é um sinal claro de que o governo dos Estados Unidos está interessado não apenas na democratização de Angola, mas é uma demonstração clara, de que os marxistas de Luanda pertencem ao passado. Razão pela qual não teve papas na língua o secretário de Defesa norte-americano e muito menos responderia perguntas ali para evitar aproveitamentos políticos de Luanda. De resto, as suas palavras dizem tudo. Quando ele diz, de que os militares não devem, Em África, ele disse que os militares não devem, digamos assim, governar, senão os civis controlarem os militares. Está a dizer ao João Lourenço claramente na sua cara de que ele deve partir. Quando ele está a dizer de que não admite regimes que se mantêm no poder, através do roubo de eleições, vocês todos se lembram ali de que a Laurinda Prazeres Cardoso Monteiro, juíza do MPLA, foi ela que nomeou o João Lourenço, no meio de tanques de guerra, aviões de combate, ali em Luanda, todo mundo se lembra disso. Logo, o governo dos Estados Unidos da América, para qualquer entendedor, por menos estúpido que seja, está claramente, ou foi claramente dizer na cara de Lourenço, de que ele não deve mais permanecer no poder, roubando eleições ali assim e ameaçando os outros. E este também é o sinal mais claro que Washington DC está a enviar para Luanda, de que Angola não será e nunca poderá ser um lugar para o grupo Wagner, Aí eu escutei aquele cabo-verdiano do Francisco Furtado a dizer que não deve haver bases militares em Luanda, correto. Mas se fosse o senhor Putin deslocar-se ali, ele não teria prestado essas declarações. Por quê? Porque quer Furtado quanto João Lourenço foram criados no sistema do Pacto de Varsóvia. Logo, se você não está com Deus, é porque está com o diabo. Das duas, uma. O MPLA, não estando com Deus, está com o diabo. Porque a ideia, ali se criaram BRICS. Essa organização ali, de regime de esquerda, onde está o Lula, que deveria continuar, continuar na prisão. Está ali, eles aí a liderar o tal BRICS para fazer contrapeso, ou seja, diminuir o poder do dólar. Isto não vai acontecer. Isto é igual, se vocês não sabiam, o BRICS, eu tenho estado a referir muito pouco sobre essa organização de regimes de esquerda, BRICS. BRICS é igual ao Pacto de Varsóvia. Está, a partida, condenado ao fracasso. Porque se vocês não sabiam, eu vos garanto, não existe no planeta, se vocês não sabiam, um país com condições infraestruturais que tem, como é o caso dos Estados Unidos da América. Se você também não sabia, a Rússia, a economia russa é do tamanho do estado, de Texas. Vocês investigam, você próprio vai aí nas ferramentas de Steve Jobs, vai te dizer isso. A economia, repito, da Rússia,
não é? É do tamanho do estado do Texas, não é? E provavelmente é 2 vezes menor do que a economia, não é? Do grande estado da Califórnia. Portanto, quer dizer, não tem BRICS. A ideia é que se você nunca veio aos Estados da América, não é? Venha um dia apenas no sul da Flórida para você ver, não é? O que é o primeiríssimo mundo, não é? Se você está acostumado a ver apenas as artérias, a Via Express em Luanda, ok, vá para a embaixada norte-americana, coloque, põe o visto no teu passaporte e venha para Miami e te aconselho apenas conhecer o sul da Flórida, ok? Que compreende o West Palm Beach, Key West e Key West South Beach. E aí já você terá uma ideia do que é falar à toa, falar o que é superpotência. Portanto, qualquer país que se preze, na minha opinião, olha, ali estão a dizer, por exemplo, passa o termo, este Matumbo, passa o termo de Francisco Furtado, né? Está a dizer, não, aqui não haverá bases militares. A Alemanha tem bases militares, por exemplo, norte-americana, e outros, a Coreia do Sul tem, e muitos outros países aí, civilizados, não é? São aliados dos Estados da América. Mas vocês de Luanda, vos aviso, fora de qualquer sentimento tribal, ou racial, ou regional que seja, mas a ideia é que eu sou Bakongo. E eu tenho estado a defender a ideia segundo a qual, se você é do Sul, você deve se reconhecer como tal. Isto tem a ver com o tribalismo, senão uma questão de autoestima territorial. E isso disse o general Mendes de Carvalho Paca, quando o Lourenço foi lhe incomodar aí para lhe tirar as suas terras aí em Catete. É uma questão de autoestima. Mas o que eu quero dizer, a ideia é que é a seguinte. Vocês, Luanda, têm que ter cuidado a tratar o tema de Angola. Porque, olha, eu como Bakongo, não é? Hoje em dia, o mundo em que estamos a viver é um mundo completamente globalizado. Angola é um país composto por vários povos, ok? O povo Bakongo, ali, os Bakongos, ou Congo português, se vocês quiserem, ok? Que compreende Belize, Dange, Teche, e desde ali para o Sanza Pombo, não é? Desde Banza Congo para o Sanza Pombo. É um povo que tem língua, ok? Cultura, território, ok? E riquezas. A maior parte das riquezas estão lá. Se um dia vocês obrigarem os Bakongos, ok? A se transformarem numa Ucrânia, ok? Nós estaremos dispostos a criar aí, no norte de Angola, um Estado livre associado ao governo dos Estados Unidos, por exemplo. Se isso vai melhorar as condições dos povos Bakongos, vocês ficarão sozinhos ali, não é? Com o Pacto de Varsóvia ou com os BRICS. E vocês verão. Portanto, qualquer pessoa que quiser crescimento na sua casa deve aliar-se a um vizinho rico e não a um vizinho pobre. Se isso vai resolver os teus problemas econômicos e problemas de segurança, você deve seguir esse caminho. Porque em Angola eu tenho visto gente que andam com fanatismo à toa a seguir o Putin. Putin. Vocês de Luanda, repito, vocês estão-se a queimar sozinhos. Eu repito, Angola é um conjunto de vários povos, ok? E Angola tem condições para o nascimento, ok? Do 56º Estado da União Africana, que pode ser o Estado Bakongo, abandonado pelos portugueses nas mãos de ninguém, ok? Portanto, o tema angolano deve ser, eu diria, discutido com sabedoria e com gente pensante, não é com Lourenço. Ok? Lourenço deve ser posto no avião e enviado para Katanga. Isso fizeram os hondurenhos, né? Quando o Manuel Zelaya, né? Se vocês sabem, se lembram, eu vos trago aqui sempre artigos de opinião, não é? Para vocês poderem perceber como é que os outros povos têm resolvido seus problemas. Zelaya, quando apareceu ali em Tegucigalpa, né? A cantar a música de Chaves, Hugo Chaves,
simplesmente deveria ser posto no avião e enviado para São José, na Costa Rica, no seu amigo, ok? Nessa altura, ou na época, o presidente Arias, né? E logo se restabeleceria a democracia na República de Honduras. Portanto, o tema angolano é um tema delicado, não é um tema para ser discutido por estrangeiros, por exemplo, como o caso do Furtado, ou por inocentes políticos como João Lourenço. Tanto, repito, hoje em dia não é difícil. Se você me escuta, eu te falo onde eu te falo, do sul da Flórida. Hoje em dia não é difícil criar um estado tampão no norte de Angola, né? Dos Bacongos. Repito, nós fomos abandonados pelos portugueses nas mãos de ninguém, ali assim. Logo, se houver, ou se o MPLA nos obrigar um dia a criarmos um 56º Estado na União Africana, os Bacongos estarão prontos a fazer a paz entre eles, porque naquela terra, nossa terra é uma terra de cristãos, não é uma terra de bandidos. Nós não temos cultura de matanças, contrariamente foi o MPLA, não é? Como vocês todos sabem, que criou a Sexta-feira Sangrenta e que viria fazer com que centenas de milhares de Bacongos, não é, fossem submetidos a um genocídio em Luanda e em toda a parte de Angola, por conta dos marxistas do Pacto de Varsóvia do MPLA em Luanda. Portanto, eu não sou apologista, não é, da separação de Angola. Mas isto depende do MPLA. Hoje em dia, 24 horas, ok? Dantes que esteja fecha, e vocês veriam o petróleo no binóculo, de Cabinda, do Sol, etc. Por quê? Por conta da estupidez. Portanto, espero que vocês tenham captado a mensagem do secretário de Defesa, não é? Que foi vos dizer para vocês regressarem nos caminhos da democracia em Angola. Porque de outra forma, se você não tem razão, vão lá e perguntem ao Zelensky, o Putin. Aí vocês verão, a Crimeia está a incendiar por conta das estupidezes de pessoas como Lourenço, que não têm, repito, talento político, né, para conduzir os destinos de um país do calibre de Angola. Né? Estão a brincar com aquilo, né? Está aí assim a assaltar os dinheiros de Angola e a fazer nosso país como se fosse o quintal do falecido pai deles, que era Lourenço, e não é. Se eu não tenho razão, se você pensa que eu te falo de Sansa Pombo, você está completamente equivocado. Agora, quanto à prisão dos ativistas políticos em Luanda, é a prova, mais do que indelével, de que GLO está apostado na continuação do sucumbir do comunismo, ali em Angola. Ok? E que apesar das manifestações serem legais, não é? Em Angola, mas as ordens superiores vão continuar a oprimir aqueles que se atreverem a sair à rua e ou serão detidos, senão mesmo executados, né? É o que temos visto ali. Porque se eu não tiver razão, por que aprenderam o Tanantes? O Tanantes não é outros miúdos ali. São miúdos que em condições normais estavam com fome, né? Era mantê-los nas suas casas e o Lourenço mandou prendê-los. Isto é um sinal claro de que o João Lourenço continua a pensar, não é, no Pacto de Varsóvia comunista sucumbido, que já foi encerrado. Portanto, isto é o cúmulo da situação, não é, difícil e caótica que Angola está a viver, criada por um comunista perdido, orgulhosamente só ali na Cidade Alta. Portanto, razão pela qual o aviso dos Estados Unidos, né, ao general João Lourenço sobre a necessidade dos militares deixarem o poder em África não podia deixar de ser o sinal mais claro que demonstra de que os Estados Unidos da América estão frustrados, não é, com a presença dos mercenários do grupo Wagner em África, sendo Angola, do ponto de vista geopolítico, não é, um país muito importante para os Estados Unidos, sobre o qual, se você não sabia, Washington, né, continua, ou melhor, começou a investir dinheiro desde 1975, ali, né? E tem investido dinheiros, né, com vista à democratização de Angola, razão pela qual, não é, o chefe do Pentágono, né, o general Austin, visitou ele próprio Luanda, e para dizer claramente as coisas na cara do João Lourenço de que ele pertence ao passado. Termina aqui esta edição deste teu Desperta Angola. Eu te falo desde o sul dos Estados Unidos, né? Se você pensa que eu te falo desde o Sansa Pombo, está completamente equivocado. Né?
Se você me escuta desde Belize, da onde que esteja, ou se você estiver no nosso lindo estado de Mbanza, Congo, ali assim, desde Pinda, ou desde lá para o Sanza Pombo, e é na onde que é muito pequeno, sabe, que o Sambula, onde quer que você esteja, ali em Sanza Pombo, você pode estar à volta do Serrador, à volta do Quivinte, você pode estar à volta da aldeia da missão, onde eu fui criado, ali assim, na missão católica. Onde quer que você esteja, ali, assim, à volta de Sanza Pombo, e é na onde, sabe, que é o Sambula, que é muito pequeno. E se você estiver desde lá para o sul de Angola, você sabe que ali havia uma Califórnia que nos foi prometida, mas que resultaria simplesmente uma montanha, ok? Uma autêntica montanha que viria, né, parir um rato, né? Você sabe disso. Mas de todas as formas, se você estiver aí no Lubito para o Luau, a todos vos agradeço imensamente. Se você estiver, se calhar, aqui mesmo, a 90 milhas da Havana, no Key West, para o Main State, ali em Portland, onde quer que você esteja na costa do oeste dos Estados Unidos, você pode estar ali em Santa Mônica, na Califórnia, ou no Golden Beach, onde quer que você esteja, ali assim em São Francisco Bay. Você pode estar, se calhar, ali no Texas, onde quer que você se encontre, em Louisiana, em qualquer outra área, ali na costa do oeste dos Estados Unidos, desde lá para Grande Mansão, ali na costa do leste, na cidade de Nova York, e desde Nova York, do meu lado esquerdo, ali na linda cidade de Luanda, onde quer que vocês me escutem, na linda cidade de Luanda, vos agradeço a todos vocês imensamente. Se vocês estiverem na Grande Lisboa, ou na cidade em Victor do Porto, em qualquer outra área de Portugal continental, a todos vocês vos agradeço imensamente. E onde quer que vocês estejam na República Federativa do Brasil, ali no Hemisfério Sul, e desde lá para o norte, aí no Japão, no norte do planeta, desde o norte para ali no Oriente Médio, você pode estar se calhar em Jerusalém, em West Bank ou em qualquer outra parte do Médio Oriente. Desde lá para cá, para o Ocidente, a todos vocês que me escutam por aqui, vos agradeço imensamente. E muito obrigado por ter escolhido o vosso Esperta Angola. Hoje é sexta-feira, 29 de setembro. O final de semana está à volta da esquina. Desfrutem todos, orem, não se esqueçam de orar pelo nosso país, orem pelas nossas lideranças em Angola, incluindo a família do presidente João Lourenço, os líderes da oposição em Angola e todos os nossos familiares, aí assim, incluindo a conferência, os líderes da Conferência Episcopal de Angola e Santo Tomé, e as nossas populações que vivem no sul de Angola, que não têm comida, não têm nada. A todos vocês devem se lembrar de que melhores dias virão, porque enquanto nós pensamos de que estamos em pior situação, a ideia é que Deus é tão poderoso que Ele tem um plano para Angola, e é um plano bem alicerçado. Porque lembra-se que sempre quando fecha uma porta, um portão, abrirá Deus para o melhor. E como não há mal que não venha para o bem, eu tenho certeza absoluta de que Deus tem um plano para Angola. A ideia é só ter fé e buscá-lo em oração e em espírito para que tudo possa ocorrer da melhor maneira ali na República de Angola. Muito obrigado, definitivamente. Sou Orlando Fonseca, te falo da linda cidade de Miami, no sul dos Estados Unidos. Que Deus possa abençoar a todos. Muito obrigado por ter escolhido o teu Desperta Angola. Muito obrigado, que Deus abençoe. Cuida-se muito e muito obrigado.